Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui em Coisas da Vida por Alan Souza. O assunto de hoje é um pouquinho delicado, mas eu acho importante eu, quanto profissional da saúde, por assim dizer, abordar esse tema aqui no canal, que é sobre educação sexual nas escolas. Obviamente que sexualização das crianças é crime e a gente precisa ter muito cuidado para abordar esse tema com as crianças ou com os adolescentes. Mas é um tema que sim, precisa ser abordado. E gente, a gente tem, no vídeo que eu falei sobre religião e tudo mais, a gente tem infelizmente a gente tem muita influência da religião sobre esse ponto, mas a gente precisa discutir esse assunto mais abertamente. E a gente precisa falar sobre ele mais abertamente. Por quê? A educação sexual, ela precisa ser, obviamente, feita por um professor, né? Pelo pedagogo, e a forma como vai fazer, muitas vezes de maneira metafórica, ou para crianças, dependendo da idade. Precisa ser adequada de acordo com a idade, mas ela precisa existir. Os casos de pedofilia estão aumentando cada vez mais. E as pessoas simplesmente estão fechando os olhos para isso. Houveram, na verdade, vários abaixo-assinados, porque não ia ter, não vai ter, porque isso se ensina em casa. Só que isso ensina de acordo com o que você acredita e não daquilo do que é certo. Embolei um pouco, desculpa. Então, a sua igreja fala que é só depois do casamento, mas de repente, infelizmente, a sua filha está sofrendo um abuso do tio que fala que a igreja fala que é só depois do casamento, mas nessa situação a família pode, e que se você falar para alguém, você é errada, é você que está fazendo isso, e é você que... E sua mãe e seu pai vão morrer. É assim que os pedófilos, eles agem. Eles vitimizam as pessoas, as crianças. Né? As crianças se sentem... vitimizam não. As crianças se sentem culpadas pelo abuso. E isso é muito grave, né? Eu vi muitas reportagens de que crianças, durante a aula de educação sexual, denunciaram os abusos que sofriam. Esse assunto é muito importante, ele precisa ser tratado. Para o seu filho ou para sua filha não terem um filho prematuramente, né, sem concluir os estudos, ou, enfim, ter estabilidade, né, desenvolvimento suficiente para cuidar de uma criança, ou para não pegar DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, que o número de HIV, por exemplo, está alarmante, principalmente entre os jovens, e para que ele saiba exatamente o que acontece com o corpo dele, as mudanças que acontecem com o corpo dele, e que seja de uma maneira natural, que seja de uma maneira tranquila, porque é o que vai acontecer. Ele vai começar a crescer pelinhos no corpo dele, ele vai precisar entender as sensações que estão acontecendo, né? O que está mudando, por que a voz dele está um pouco mais grave, entende? Por que na transição eu não ganho mais presente Dia das Crianças, mas ao mesmo tempo sou tratado como criança? Gente, é muito importante que esse tema seja abordado nas escolas de maneira didática, de maneira natural. Porque a gente não pode ter adultos frustrados, a gente não pode ter adultos com problemas na sexualidade por conta disso. Entende? Antes de sair falando que você é contra educação sexual nas escolas, pense nisso, pense na saúde psicológica do seu filho. Pense que ele pode ou não estar sofrendo um abuso, mas que se ele não estiver, se ele saber que é errado se alguém tocar nele, ele vai te falar, mesmo que ele sofra ameaças. E se ele estiver sofrendo abuso, ele vai denunciar, e você vai ter tempo de proteger a sua criança, vai ter tempo de levar ele para um tratamento psicológico, que vai trazer de volta a vida, a saúde dele mental, sabe? A saúde sexual dele quando ele for um adulto, quando ele estiver casado, sabe? Muitas pessoas têm traumas até hoje, porque a religião lá atrás tratava o sexo como tabu, e a gente não pode tratar o sexo como tabu. O sexo é uma coisa absolutamente natural e precisa ser dita naturalmente para as crianças.
de acordo com a idade, você não precisa falar para uma criança de 6 anos o que é determinada coisa, mas você pode metaforicamente falar que os papais namoram e por isso que surgem os bebês, por exemplo. E aí na pré-adolescência explicar como é o funcionamento do corpo feminino, como é o funcionamento do corpo masculino, de maneira natural, entende? Não deixe que a religião ou qualquer outra coisa que feche a sua mente prejudique a saúde do seu filho. Outro dia, mudando de assunto um pouco, uma criança estava correndo o risco de morrer e os médicos precisaram entrar com um processo porque os pais não queriam deixar a transfusão de sangue por conta da religião. Cuidado com isso, tá? Não deixa a sua criança ou seu adolescente ou seu adulto prejudicar uma vida inteira por causa de uma informação que poderia ser tratada da melhor maneira possível. Beleza? Obrigado, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, não esqueça de comentar. Comentem sua opinião também. Discorda de mim? Comenta aqui embaixo, a gente pode discutir. Não tem problema, tá? Eu tô aqui pra isso. É por isso que eu tô me expondo. Obrigado, gente. Até mais.